nós estamos orando então com os salmos, e hoje vamos orar o Salmo 71. Um salmo que traz uma mensagem muito relevante aos nossos corações. Deus, o nosso Deus, Ele não tarda e nem falha. Deus, Ele protege os seus, mesmo quando estes ficam idosos. E é verdade que Deus protege todos os seus filhos durante toda a sua vida e sem qualquer exceção. Deus é assim. Isaías, quando profetizava sobre o cuidado de Deus, ele disse algo muito interessante, falando assim, haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, e completa com a informação maravilhosa: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Numa linguagem figurada, como se Deus escrevesse o seu nome na palma da mão para olhar e se lembrar o tempo inteiro de você. Deus nunca abandona alguém que lhe pertence, nunca. Entretanto, dentre as pessoas que Deus protege, duas ganham um tratamento divino muito especial. Eu falo das crianças e falo dos idosos. E as razões para isso são muito específicas. Deus protege criança e idoso de uma maneira especial por razões óbvias. E a primeira delas é porque eles são desprotegidos, seja pela pouca idade ou pelo avanço da idade, eles são dependentes de cuidados por outras pessoas. A outra razão é que muita gente sabe disso, muita gente sabe dessa fragilidade e, ao invés de amar, de ajudar e de apoiar uma criança ou um idoso, muita gente opta por explorá-los. E Deus odeia muitas e muitas coisas, mas dentre as coisas que Deus odeia, esse comportamento exploratório reprovável é uma das coisas que Deus mais detesta. E aqui cabe uma afirmação: ai de quem abandona ou abusa, ainda que emocionalmente, de uma criança indefesa, ou humilha, explora, tortura e maltrata um idoso. Idoso é tão maltratado e explorado que, pelo simples fato de serem aposentados, as empresas financeiras ficam doidas atrás deles, fazendo com que eles tenham uma dívida, uma bola de neve eterna que não consigam resolver. E para piorar, cuidadores, que são pessoas contratadas para isso, parentes e até filhos e netos que têm um caráter duvidoso, exploram os nossos idosos, ficando com as suas posses financeiras para o seu bel prazer incrível, e não para investir no cuidado daquele que sempre cuidou, não para investir na alimentação daquele que sempre alimentou, não é para proteger aquele que sempre protegeu, e muito menos para amar aquele que sempre amou. E aqui fica o alerta de Deus: pessoas assim não são tratadas por Deus como familiares amorosos, mas como inimigos vorazes que estão sujeitos à pena de Deus. Estatísticas mostram quantos idosos são abusados. Já é uma coisa triste de saber, mas o mais triste, pelo menos ao meu coração, é a gente saber a motivação que leva alguém a explorar, por exemplo, um idoso. É prática comum o idoso depositar uma grande confiança em uma pessoa próxima. Isso quer dizer que o pior e principal inimigo de um idoso normalmente mora na mesma casa ou no mesmo quintal que ele. E o amor, que deveria ser a reciprocidade para proteger e para abençoar, é usado por algumas pessoas como arma para maltratar, para abusar. Não tenho dúvida que Deus repudia demais esse ato. Outra verdade triste é que os idosos não são normalmente motivo de muitos hinos, de muitas canções, para que a gente pudesse
tê-las para compartilhar, exceto, pelo menos, a música secular. Essa faz alguma menção a essa idade tão especial. Isso é triste. Benjamin Franklin, ele disse uma frase certa vez, que até hoje fala muito alto: a tragédia da vida é que nós ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Os inimigos de Deus, ou os inimigos dos idosos, por exemplo, eles vão ter um tratamento digno, um julgamento vindo por Deus. Mas os idosos, esses que têm o acúmulo de anos e as suas fragilidades, receberão de Deus uma proteção especial, cabendo a eles suplicar por isso. Por isso que o Salmo 71 é a súplica de um idoso. Os salmos são remédios para a nossa alma. Ser abandonado, desprezado ou explorado, como é o caso dos idosos, isso gera um adoecimento, mas os salmos são remédios. E se tem uma coisa que idoso entende bem, seja da necessidade ou da importância, são de remédios na vida. Deus não falha, Deus não tarda em hipótese nenhuma, ao contrário, Ele protege os seus, especialmente os nossos velhinhos e velhinhas. A canção popular, como eu disse, ela mostra qual deve ser o meu e o seu sentimento com relação àquelas pessoas que chegaram antes de nós nesse mundo. E dentre as canções, Ana Vilela talvez tenha a mais profunda de todas, uma canção que bem que poderia ser uma música gospel, a depender das circunstâncias, tamanha a profundidade. Sabe o que ela recomenda a gente fazer? Ela diz: sorria e abrace mais os seus idosos. E por que essa recomendação? Porque a vida, na palavra dela, a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. O Salmo 71 é um salmo de um idoso, a oração de alguém bem velhinho, falando com Deus qual o sentimento que carrega no seu coração. E não se iluda, você vai olhar para esse salmo e talvez você vai ser tentado a pensar: esse salmo não é para mim, esse salmo não é para mim, pelo menos agora. Mas deixe dar a você a informação que todo mundo que tem cabelo branco sabe: a vida passa muito rápido. Num abrir e fechar de olhos, lá está você fazendo parte da terceira idade. A vida voa como um verdadeiro foguete. E você conhece alguns idosos que podem ser muito abençoados por esse salmo, e se você tiver o privilégio um dia de envelhecer, você poderá também desfrutar dessa beleza. Mas nós estamos aqui hoje, e muitos cantam e muitos dizem o que nós deveríamos fazer enquanto nós estamos aqui. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e me socializar, nunca reclamar, só agradecer. E a conclusão é linda: fácil falar, difícil fazer. Envelhecer é uma bênção. O presente que Deus concede, a palavra de Deus não se fecha quanto a esse assunto. Quando se envelhece, você pode escolher agradecer, ou você pode escolher reclamar por acumular muitos anos de vida. É a opção que você tem. Você pode reclamar porque não queria envelhecer, ou agradecer e enaltecer a Deus pelo dom da vida, de ter te dado essa possibilidade. Terapeutas, geriatras, pessoas que trabalham com idosos, tem uma frase que é muito comum, que diz: entre a infância e a velhice há um instante chamado vida, que deve ser desfrutado com todas as forças. O que nós não podemos é chegar ao final da vida tristes, carrancudos, lamentando e olhando para trás entre suspiros e dizendo: era uma vez. Não podemos chegar a esse ponto. A Kel Smith, ela tem uma música que fala um pouco disso, e ela diz no refrão: é que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Quantos adultos pensam assim? Quantos adultos não querem envelhecer de jeito nenhum?
morrem de medo da idade, como se tivessem algum poder contra ela. Não tem, ninguém tem. E é interessante que os especialistas nos aconselham a não lamentar por envelhecer. Não devemos lamentar por termos muitos anos completados nessa vida. Envelhecer é um presente e um privilégio tão raro que nem todo mundo vai poder desfrutar dele. Nem todo mundo vai envelhecer. Um poeta disse: a idade, o envelhecimento, é um frasco de suspiros, de tropeços, de aprendizagens, de prazeres e de sofrimentos, e por isso, em si mesmo, o envelhecer é maravilhoso. Me lembro de Almir Sater, quando ouvia ainda as suas modas de viola, e ele, em uma das suas músicas, que são talvez a mais emocionante, ele sempre dizia: ando devagar porque já tive pressa, e trago esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Quantos cristãos deveriam ter essa consciência? E ele diz: todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro a gente vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Essa é a realidade da vida. Idoso ou não, é fundamental que você aproveite cada momento da vida, fazer cada fase da vida como um sentimento privilegiado, ou como dizem alguns, acumular juventude é uma arte tão grande, que deveria consistir em viver que o mais importante é a vida dos anos e não os anos de vida. É poético, mas verdadeiro. Parece que o autor desse salmo, ele tinha esse sentimento no coração. Ele faz essa oração com ternura, com delicadeza, com a doçura típica de quem viveu muitos anos na dependência de Deus. Essa oração foi composta por um idoso, tipo aqueles vovozinhos que a gente tem, cujo colo, cujo carinho, cujo conselho é algo assim irresistível para um neto. O texto não diz quem foi o autor dessa oração, mas é muito provável que seja Davi quem a compôs. Tem 3 partes desse salmo que você encontra em outros salmos que o próprio Davi também escreveu. E a Bíblia mostra como foi o fim da vida do homem segundo o coração de Deus. Lá em Reis diz assim: sendo pois o rei Davi velho e entrado em dias, 70 anos para ser mais preciso, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Ele sofria de um frio constante que nada o aquecia. Tentaram ajudar, fizeram de tudo, até que não foi mais preciso, porque Davi foi recolhido ao lugar mais maravilhoso e aconchegante da terra, que é o céu ao lado de Deus. O Salmo 71 é um salmo que vamos crer de autoria de Davi, e o MacArthur ele tem uma frase muito linda, que uma das belezas dos salmos é que eles vão ao encontro das circunstâncias da vida. Por exemplo, as preocupações da velhice. Se você se preocupa com a idade, o Salmo 71 é um remédio para a sua vida. Se você ainda não se preocupa, o Salmo 71 vai te dar as dicas de quando você chegar nessa etapa da vida. Tem gente que pensa que o envelhecer livra-o de problemas, de lutas, mas é exatamente o oposto disso. Tem gente que olha de fora e vê um idoso e pensa: Deus o abandonou, por isso ele envelheceu, por isso ele sofre, por isso ele adoece, por isso ele passa por cuidados médicos. Tem gente que olha para o idoso e fala: como Deus é bom em cuidar dessa pessoa. Não olha para o tratamento médico como uma desgraça em si, mas como uma bondade de Deus ao cuidar daquela vida que tantos e tantos frutos já deu. Eu gosto de uma canção gospel, intitulada, de autoria do pastor Lucas, que ele fala assim: Deus está cuidando de mim. E na música ele vai dizer:
Deus está cuidando de mim, nos detalhes, cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. E uma parte da música parece um idoso dizendo: fez a abelha para a gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. A oração de Davi, ela já vale por si só a leitura. O idoso abençoado, o idoso já no finalzinho da vida, ele ora em alguns momentos declarando a sua confiança em Deus. Acompanha comigo na leitura do Salmo. Em ti, Senhor, eu busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude, desde o ventre materno eu dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. E olha a conclusão: eu sempre te louvarei, sempre. Quando eu estiver jovem, quando eu estiver adulto, quando eu estiver idoso, eu sempre te louvarei. E no 7, tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Todo mundo olhava para Davi, ou glorificava a Deus pelo cuidado, ou menosprezava a Deus, achando que Davi estava frágil, enfraquecido e sem qualquer tipo de força. Alguns olham e dizem onde está o Deus dele, outros olham e falam: o Deus dele está exatamente no cuidado especial sobre a sua vida. E olha o que Davi diz no versículo 8: do teu louvor transborda minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Deus é tão fiel em todo o tempo na nossa vida, que apesar de nós temos que erguer um louvor e uma adoração ao seu nome santo. E o verso mais conhecido desse salmo, o verso 9: não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Davi não está reclamando por ter sido abandonado, ele está implorando para nunca ser. É o que faz um filho de Deus. Você sabe que Deus não te abandona, no entanto você pede para Deus não te abandonar. Você sabe que vai ter pão na mesa, no entanto você pede o pão nosso de cada dia. Você sabe que Deus está cuidando de você, no entanto você pede para Deus te proteger, porque a oração é para criar dependência no nosso coração. Os inimigos é que achavam que Davi estava abandonado, porque eles não conhecem do amor de Deus, e dizem no versículo 10 e 11: pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam me matar. Deus o abandonou, dizem eles, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Eles eram daqueles que se aproveitavam do idoso, da fragilidade e da senilidade. Então Davi clama, versículo 12: não fiques longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Davi clama, e a respeito disso, nós temos que fazer essa reflexão, como existe também um cantor que faz de um jeito muito especial, o J. Neto. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. E olha como ele clama, exatamente como Davi: não me deixes, não me deixes sozinho nem por um minuto, por favor, não me deixes. A minha alma chora, grita, implora: não me deixe, Senhor. Idosos, eles sempre são, a cada medida mais correta, vítimas de tantas e tantas situações por conta da idade avançada.
Mas uma grande verdade: com o acúmulo dos anos, devemos dedicar muito mais a uma vida de oração, uma vida maior de dependência de Deus por nós e por aqueles que amamos. É o privilégio de aposentar, é o privilégio de deixar algumas atividades durante a vida, e Deus nunca, nunca nos rejeitará. Se você é idoso, você pode ter uma certeza no seu coração, mesmo com dores por todos os lados, mesmo sofrendo dificuldades de locomoção, mesmo tomando uma infinidade de remédio para te manter de pé, Deus sempre estará com você. Essa promessa não é minha, essa promessa é da palavra de Deus falando ao nosso coração. Deus sempre estará com você, onde quer que você esteja, na sua casa, na casa dos filhos, na casa de parentes, numa casa de repouso, ou talvez num leito de hospital. Deus nunca abandona os seus. Clame como clamou Davi, diga como disse esse cantor J. Neto: não me abandones, Deus, não me deixe, nem por um minuto, Deus. É isso que Deus faz. Versículo 13: pobre daqueles que maltratam, exploram ou abandonam o idoso. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. E aqui vale uma constatação: honrar pai e mãe, como determina o mandamento santo do Senhor, implica respeitar, implica honrar, mas implica também suportar as manias, suportar as implicâncias e até as consequências dos adoecimentos deles. Honrar é bem completo. Por isso que esse velhinho, o salmista que escreveu essa oração, ele mostra a sua confiança em Deus, mesmo na sua idade e com as doenças às quais ele lidava. E o que isso quer significar para nós? Que a idade não pode ser desculpa para não adorar a Deus. Idade não é desculpa para não vir à casa de Deus. Idade não é desculpa para viver em comunhão com o povo de Deus na terra. Olha o exemplo de Davi, doente, acamado, envelhecido. Esse homem ora a Deus dizendo: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Versículo 14: a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Testemunho, falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, proclamarei da tua justiça, unicamente da tua justiça. Davi está dizendo: eu não vou ficar me gabando, não vou ficar falando de mim, das minhas conquistas, não vou ficar enchendo a cabeça dos outros com eu, vou dizer quem o Senhor é na minha vida, vou dizer o que o Senhor fez na minha história. Olha o verso 17: desde a minha juventude, ó Deus, tem-me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O homem está idoso, acamado, debilitado, e ainda assim quer testemunhar do amor de Deus. Que exemplo maravilhoso! A idade nunca foi, nem será impedimento para um filho de Deus compartilhar do amor sobre a vida dele. O estar numa UTI não é impedimento para um filho de Deus glorificar ao Senhor e testemunhar do amor de Deus. O estar numa casa de repouso não é impedimento para se dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado de nós, e por isso que ele vai completar na sequência dizendo: tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu me tens feito muitas coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus?
Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Ora, a fé desse homem é a esperança. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás, e eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. E ele vai terminar a oração dizendo: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Como se ele estivesse diante de um médico, diante de um terapeuta, para ser ouvido ou para ser consultado. Esse salmista abriu o coração e disse que mesmo em meio às dificuldades da idade e do adoecimento, mesmo diante das lutas que ele enfrentava, ele disse qual seria o seu comportamento diante de Deus. Ele faz um voto a Deus, dizendo o que ele faria. Esse é um belo voto, se você quer envelhecer abençoado e abençoador. A dica dele é: agradeça mais, reclame menos. Os fios de cabelo branco sobre a sua cabeça que Deus te permitiu ter são provas do imenso cuidado do Senhor sobre a tua vida durante todos os anos. E eu completo esse salmo dizendo: envelhecer é uma dádiva, é abençoar vidas com as infindáveis bênçãos que a gente recebeu. Em meio às dificuldades da idade, creia, Deus não tarda, Deus não falha, Deus cuida de você. Ore a oração do idoso diante do Senhor e clame para que Deus sempre te cuide, te proteja e não te abandones em situação nenhuma. Se você crê nisso, eu te convido a fechar seus olhos e a gente orar a Deus. Idoso ou não, jovem ou não, eis uma oração que devemos sempre fazer diante de Deus. Pai amado, como é bom saber que o Senhor não nos desampara, Pai. Não nos desampara hoje, não desampara amanhã e muito menos, ó Deus, quando o acúmulo da idade chegar na nossa vida. Obrigado, ó Deus, pelos nossos idosos, Pai. Por cada pessoa, Pai, que se dedicou tanto durante a vida no cuidado dos seus familiares, em honrar o Teu nome, ó Deus, buscando, Deus, vidas para chegarem ao Teu reino. Obrigado, ó Deus, pelos incontáveis idosos que nos acompanham e que são bênção, ó Deus, na vida de tantas pessoas, Pai. Obrigado pelo seu cuidado na saúde deles, pelo seu cuidado na manutenção da fé e do vigor espiritual, Deus, de cada um deles. Obrigado, Deus, pela tua proteção, pelo seu cuidado tão precioso, Pai. E ao mesmo tempo, ó Deus, que eu agradeço por essas vidas preciosas, eu clamo a sua proteção sobre eles, ó Deus. Livra-os de qualquer incidente ou acidente doméstico, cuida deles de uma forma especial, Deus, para que não sejam vítimas de pessoas inescrupulosas, ó Pai, que o Senhor, Deus, guarde-os de todo o mal, todos os dias da vida deles, para que possam cantar e glorificar ao Senhor, reconhecendo a sua boa mão sobre as suas vidas. E nos ensina, Deus, a cada um de nós, a orar clamando por proteção, a orar clamando pela tua direção. E obrigado, ó Deus, pelo quanto o Senhor é fiel, pelo quanto o Senhor nos guarda, Deus. E quando, Deus, a idade chegar, aqueles que ainda não as têm, que possam, Deus, viver na bênção do Senhor. Obrigado, Deus, por nunca nos abandonar. Te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém.